Gustavo, o que você acha da gente pedalar na rodovia agora? Mas será que é permitido? Opa, opa! Será que estão precisando de uma orientação jurídica por aqui? Olá, cicloaventureiros, cicloaventureiras. É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. E hoje temos uma visita bem especial, né, Lu? Isso, a gente está aqui com o Tássio do canal Diretas de Direito e ele vai dar uma ajuda pra gente com essa questão jurídica. A gente agradece a presença, Tássio. Primeiro, gostaria de agradecer a presença no canal de vocês. E vocês estavam perguntando se o ciclista pode trafegar nas rodovias. Pode. Isso é um direito garantido. O que é interessante a gente falar é que existe no Brasil, vigora no Brasil, e até tenho vídeos lá no meu canal, que é o Diretas de Direita, que fala sobre a questão do princípio da legalidade. O que é isso? Ninguém no Brasil é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não existir uma lei que proíba. No caso, o Brasil, ele possui uma legislação de trânsito e enquadra os ciclistas como agentes ou como membros dessa norma geral de trânsito. E nessa legislação, ela dá todo o direito de trafegar em qualquer via, qualquer rua, nas ciclovias. E onde não puder, eventualmente, trafegar, a lei também fala que não pode. E a rodovia pode. Você só não pode trafegar de bicicleta em vias de trânsito rápido, que são algumas avenidas ou rodovias que são especiais, que elas não possuem nenhum tipo de entroncamento, nenhum tipo de saída. Elas são fechadas e não possuem ciclovias e tal. Mas de resto, vocês podem trafegar tranquilo pela rodovia. Se vocês estiverem trafegando por uma rodovia, essa rodovia possui uma ciclovia, vocês devem trafegar pela ciclovia. A ciclovia, ela é uma faixa, uma via, que ela é separada fisicamente da pista de rolagem onde os carros trafegam. Existem também as ciclofaixas. As ciclofaixas é um espaço da própria pista onde não existe uma limitação, uma barreira física, mas é, por exemplo, aquele canto que é pintado de vermelho, que é um espaço, às vezes, especial. Isso é uma ciclofaixa. E se vocês não tiverem nem ciclovia, nem ciclofaixa, o ideal é que vocês, ou na verdade o obrigatório é que vocês trafeguem pelo acostamento. E se vocês pegarem uma rodovia que não tem acostamento, a legislação pede que vocês andem nos bordos. Os bordos é a borda, no cantinho. Vocês têm que andar no cantinho da pista, sempre no sentido do tráfego. Também a gente queria saber, andar um lado a lado. Dá? Não dá? Bom, a legislação ela fala em andar em fila indiana. Vocês podem andar eventualmente em espaços que tenha, por exemplo, uma ciclovia que seja larga o suficiente para trafegar do lado do outro. Se vocês estiverem num lugar que esteja ermo e tal, não vai ter problema. Mas se vocês estão entrando numa região que tem alta circulação de veículos, o ideal é que para a própria segurança de vocês andem sempre em linha, em fila indiana. Até dentro das cidades, o que você diria nessa questão da gente trafegar na área de passeio ou anda junto com os carros? A gente pode ultrapassar os carros também? Olha, Luciano, é o seguinte, vocês têm que andar sempre nas vias onde os carros andam. Uma das proibições que nós temos no Código de Trânsito Brasileiro é de trafegar sobre calçadas e sobre passeios. Então, os passeios, eventualmente os passeios podem ter algum tipo de autorização. Mas se você precisar, por exemplo, atravessar uma calçada ou atravessar, por exemplo, até uma faixa de pedestre, você tem que desmontar da bicicleta e passar empurrando. Aí você passa a condição de pedestre, mas não pode trafegar sobre as calçadas. Os veículos, as bicicletas, elas possuem autorização para ultrapassar os veículos pelos cantos somente quando eles estão parados em semáforos ou sinaleiros. De regra, você vai trafegando pelo cantinho, tem toda a liberdade, se tiver ciclovia melhor ainda, mas infelizmente a estrutura das cidades brasileiras tem pouco a oferecer nesse sentido. Há itens obrigatórios que a gente tem que compõem a bicicleta? Luciano, sim, tem alguns itens que são obrigatórios pela legislação, por exemplo, as faixas e os sinais reflexivos, luminosos, que vão ajudar vocês serem vistos durante a noite, são todos itens obrigatórios que visam a segurança. Por exemplo, o retrovisor do lado esquerdo também é um item obrigatório. E o interessante é que vocês dois estão de capacete, e isso é muito legal, é muito bonito, mas infelizmente, ou sei lá, felizmente, aí vai da mentalidade de cada um, né? O capacete, ele não é um item obrigatório, mas é óbvio que, como vocês estão usando, e isso é muito recomendado, é um dos itens que mais pode salvar vidas dentro do trânsito do ciclista, né? Então, você tem sim alguns itens obrigatórios, mas o capacete mesmo não é um deles.
Então quando a gente está na rodovia, Tássio, e não temos seta, não tem nada, como é que a gente faz para sinalizar, para avisar para o carro que está vindo que a gente vai virar, dobrar à direita, à esquerda? Olha, Gustavo, é interessante você falar isso, porque a legislação, ela coloca como itens obrigatórios nos veículos essa questão de sinalização, que é a sinalização luminosa. Os ciclistas, nós não temos um padrão estabelecido por lei. Mas olha que interessante, o direito, ele abarca as normas jurídicas e ele também abarca os costumes. E existe um padrão de sinalização que eu acho que é até internacional, que é mundialmente conhecido, que até o motorista, isso no caso para o motorista passa a ser obrigatório, que é a sinalização com as mãos. Então você tem essa sinalização que serve para você indicar que você vai virar à esquerda, que você estende a mão para o lado esquerdo, ou você estende a mão para cima para indicar que vai para o lado direito. Esse o motorista, por exemplo, de carro que eventualmente estiver sem pisca, sem o pisca-alerta, ele pode colocar a mão para indicar para a esquerda, ou o motorista mesmo indica para cima que ele vai virar para a direita. O ciclista, além desses dois, ele pode indicar com a mão direita também que ele vai virar para a direita. E quando você estiver tendo que reduzir ou parar a bicicleta, você põe a mão para baixo, que é para indicar que você está reduzindo a velocidade. Por que é interessante? É interessante porque isso vai aumentar a segurança, você vai estar conseguindo informar a pessoa que está vindo atrás de alguma atitude que você vai tomar, então isso aumenta a sua própria segurança. E como eu disse, os costumes, eles integram o direito. Digamos que eventualmente você está numa rodovia, tem câmeras nessa rodovia. Você dá com a mão para a esquerda, você tem a preferência para passar, você atravessa e de repente vem uma moto, ou outro ciclista vem e tromba com você um veículo. Se você tem essa imagem, você prova que você fez a sinalização com a mão, você transfere a responsabilidade para o outro. Você provou que você estava indicando, sinalizando. Então isso é importante, eventualmente, se precisar, se houver alguma situação que haja algum tipo de conflito que depois vai parar no tribunal, entendeu? Eu tive a oportunidade de trafegar na Alemanha, e lá na Alemanha o uso de bicicletas é muito intenso. E lá, até dentro de parques onde não circulam veículos, os ciclistas andam em fila, andam bonitinho e eles dão com a mão. Cara, uma situação que eu vi que eu achei muito legal, era uma família, o pai, a mãe e duas meninas. Os filhos deles provavelmente. Eles estavam andando em fila. O pai deu com a mão, a mãe deu com a mão, a filha e a outra filha. Parecia um balé sincronizado, assim, ó. Todo mundo dando com a mão, todo mundo virando e indo embora, cara, dentro de um parque. Fantástico, isso funciona muito bem mesmo, é muito legal. Bom, e também sobre uma situação, às vezes a gente chega em algum cruzamento e dá aquela engasgada que o carro tá vindo, se você vai ou não vai. Essa questão, o ciclista tem preferências? Olha, geralmente você vai ter placas indicando as regras de trânsito que regulam todos os veículos. A bicicleta ela é considerada um veículo. O que você pode aplicar, aí nesse caso, existe uma regra que a gente fala que é uma regra de responsabilidade. Quanto maior o veículo, ele é responsável pelo veículo menor. Então, por exemplo, um veículo, ele tem que ter um automóvel, ele tem a responsabilidade de tomar cuidado com a moto, com o ciclista e com o pedestre. A moto tem que tomar cuidado, então é responsável pelo ciclista e o ciclista é responsável pelo pedestre. Então o ciclista ele ainda tem uma responsabilidade maior de tomar cuidado com os pedestres. Mas os veículos têm que sim tomar cuidado e nas regras de trânsito você tem vários artigos lá que falam que até prevêem multa, por exemplo, eu fechar outro veículo. Esse fechar outro veículo que vai dar uma multa, ou não guardar a distância lateral de outro veículo, ou não guardar a distância de segmento do veículo da frente. Quando ele está falando veículo, ele está falando também da bicicleta. Então, se eu fechar uma bicicleta, eu estou cometendo uma multa. O veículo vai cometer uma multa, vai receber uma multa, está cometendo uma infração de trânsito. Se você não guardar a distância lateral da bicicleta, você não está guardando a distância lateral de outro veículo. Você está incorrendo numa infração de trânsito. Então, é preciso que, assim, os municípios implementem uma estrutura melhor para facilitar o trânsito, porque hoje nós temos muitos veículos. Já não está dando só para veículo, então imagina veículo junto com bicicleta, né? Mas também é preciso que os motoristas comecem a ter uma cultura de ter mais respeito para com o ciclista. Porque o ciclista, ele é uma parte mais frágil e, na verdade, é a pessoa que está ali contribuindo com um meio ambiente mais ecologicamente correto, não está poluindo, não está estragando tanto o asfalto, não vai causar uma lesão grande se envolver no acidente, sabe? Então, né, temos que ter mais atenção e olhar com mais carinho para os nossos ciclistas. Bom, pessoal, esperamos que as dúvidas tenham sido resolvidas. Se tiver mais alguma questão, o Tássio tem um canal que se chama Diretas de Direito e ele trata desse assunto lá com muita clareza, um canal muito bom, a gente admira o trabalho.
E também temos um vídeo que a gente fez com ele, que conta também essas vivências. Agradeço muito o convite de vocês, quero agradecer também a visita que vocês fizeram para o meu canal. Esse vídeo provavelmente vai ser publicado no mesmo dia que o meu, então nós vamos fazer essa simbiose aí. E o Diretas de Direito é um canal que tenta falar de direito, sobre os seus direitos, os seus deveres, mas com uma linguagem simples, acessíveis para todos os públicos. A gente vê que, às vezes, muito do conhecimento que é construído cientificamente dentro de todas as ciências, astronomia, física, né, até na questão da engenharia ambiental e tal, às vezes ela fica num ramo acadêmico fechado e as pessoas de fora não entendem. Então, a proposta do Diretas de Direito é uma proposta que visa alcançar talvez ou ter um enfoque de divulgação científica ou popularização da ciência. Eu quero falar sobre os direitos das pessoas, mas eu quero tentar ser claro, acessível, compreensível por todos os públicos. Traduz do juridiquês para o português comum. Dá uma conferidinha, vê os vídeos lá, se inscreve no canal e seguimos juntos então, Tássio. Agora só você voltar para o seu escritório. Vou voltar para o meu escritório então. Valeu, Luciano. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, Tchau, tchau. Tássio. Até. Cicloviajando sem roteiro ou data para parar, estamos vivendo esse novo projeto, em busca de alternativas que entendam a Terra, o viver em comunidade e conhecer o próprio ser.